Cerca de 3 milhões de brasileiros não têm registro civil? Que sortudos! Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por impressora do Paulo Guedes, escrito por Marte, revisado e narrado por JJ Liber. Ontem, dia 21 de novembro de 2021, foi realizado o Enem, Exame Nacional do Ensino Marxista. Exame Nacional do Ensino Médio. Para quem não sabe como funciona a redação do Enem, vou explicar aqui alguns detalhes que são fundamentais para entender os objetivos estatais dessa prova. Há quem pensa que a redação do Enem é apenas uma prova para aferir se o candidato possui domínio da norma culta da língua portuguesa. Mas essa é uma competência que vale apenas 1/5 da nota da redação. Ao contrário de redações de outros concursos, a prova do Enem pressupõe que o candidato deve necessariamente deixar uma proposta de intervenção para solucionar o problema apresentado pela prova. Se não fizer isso, será penalizado. Dessa forma, estudantes são obrigados a se inspirar em planejadores centrais e propor soluções para resolver um problema que sempre deve envolver o Estado. O objetivo da prova do Enem é este: avaliar o quanto o estudante está alinhado com o discurso estatista. Não importa o ano, o tema da redação sempre vai envolver um problema no qual o Estado deve ser a solução defendida pelo candidato. Nós já tratamos disso aqui no canal sobre o tema da redação do Enem 2019 no vídeo. A redação que o Enem não quer que você escreva, mas que é verdade. Caso queira conferir, o link está na descrição. O próprio site do MEC deixa essas intenções bem claras. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que o candidato demonstre o preparo para o exercício da cidadania, para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Tendo em vista tais informações, vamos analisar o tema deste ano: invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. O tema foi apresentado na prova como um grande problema que afeta uma quantidade significativa de brasileiros. Muitos estudantes podem pensar: que absurdo! Como um brasileiro pode não ter CPF ou RG em pleno século XXI? Mas libertários também sabem muito bem que o controle e a vigilância são os métodos mais utilizados pelo Estado para obter mais poder. A prova apresenta 4 textos para servir como base para a elaboração da redação, chamados de textos motivadores. Num dos textos da proposta desse ano, lê-se o seguinte: a certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Que lindo, não é mesmo? Você precisa que o Estado reconheça que você existe. É bem interessante como o Estado distorce as coisas. Primeiro ele diz que para você ser alguém, ele precisa reconhecer a sua existência. Mas daí, logo em seguida, ele fala que isso é para garantir seus direitos. Mas isso é só balela. Eles querem as suas informações apenas para te roubar. Sabendo que você existe, o Estado obriga você a pagar tributos escorchantes, restringe os seus direitos naturais e te faz obedecer um emaranhado crescente de legislações criadas a todo momento. Claro que o Estado quer saber que você existe. Como a Receita Federal poderia cobrar boa parte do seu patrimônio de você sem saber quais são os seus rendimentos ou o seu endereço? Como o governo poderia te doutrinar sem te obrigar a frequentar uma escola com as bases educacionais ditadas por ele? Como o governo poderia sequestrar seus filhos para lutar em guerras sem saber onde encontrá-los? E por aí vai. A máquina do Estado fica paralisada sem informações sobre quem você é. Por isso eles precisam tanto saber isso. O gado é sempre marcado por seu dono. Quanto mais informações sobre as pessoas, mais se aumenta o poder do Estado. Não é coincidência que governos mais autoritários, como foi o caso da União Soviética e como é o caso da China hoje, sempre façam uso de grampos telefônicos, vigilância constante, documentos de identificação, informantes, polícia secreta e censura. Lembra do nazismo? Pois é, os judeus também foram identificados pelo governo antes de serem levados para campos de concentração. Veja bem, não estou dizendo aqui que identificação não é importante.
Afinal de contas, como você vai saber se o José da Silva é mesmo José da Silva antes de fazer negócio com ele? Como saber que ele não está tentando se passar por outra pessoa? Bom, isso pode ser resolvido facilmente por mecanismos de autenticação no livre mercado, já que a demanda por isso é óbvia. O problema é quando o Estado toma para si a função de identificação, tornando a concorrência ilegal. Assim, o Estado se torna o agente controlador de toda a vida cotidiana. As pessoas sem identificação são como cidadãos de segunda classe, já que o governo as proíbe de fazer muitas coisas em suas vidas, tais como empreender, estudar e viajar. Bom, o que vem acontecendo nos últimos anos é um esforço do Estado em mapear cada vez mais os dados de todos os indivíduos que vivem no Brasil. O grande evento de 2020 ajudou muito o governo a acelerar esse processo. Estima-se que 46 milhões de brasileiros não estavam inicialmente aptos para receber o auxílio emergencial, mesmo tendo os critérios de renda exigidos, pois não tinham CPF, código de paspalho ferrado, ou não possuíam conta em banco. A mídia tradicional abordou com extrema preocupação a questão dos milhões de brasileiros não identificados, sem, obviamente, fazer qualquer crítica ao controle que o Estado passaria a ter sobre uma maior quantidade de brasileiros. É importante lembrar que ter todos os brasileiros inscritos no cadastro de pessoas físicas não só permite que pessoas recebam benefícios sociais, com dinheiro roubado delas mesmas, como também permite que o Estado exerça políticas autoritárias sobre elas. Um dos exemplos mais bizarros disso é o projeto de lei das fake news, que originalmente possuía trechos que obrigariam todo usuário de rede social a ter um CPF para continuar a usá-la. Tal ideia tosca foi inclusive defendida por deputados que se classificam publicamente como liberais. Ai ai, esses liberais, sempre eles. Mas talvez a mais sinistra ideia que pode ser viabilizada pela identificação de uma maior quantidade de brasileiros é a CBDC, Central Bank Digital Currency, que em português significa Moeda Digital de Banco Central. Apesar de a CBDC já ter sido explicada com mais detalhes em outros vídeos aqui do canal, faremos aqui uma breve explanação. A maior parte dos países do mundo já percebeu que o atual sistema monetário fiduciário passou a ter um grande rival com o advento do Bitcoin. O Bitcoin é um grande entrave para os governos, pois eles sabem que só conseguem roubar a população de forma eficiente, porque as pessoas usam a moeda emitida pelo governo do país em que elas moram. O imposto inflacionário, que é inevitavelmente aplicado quando o governo emite mais moeda, só pode ser realmente cobrado quando a população continua a usar a moeda do governo. Se a população resolve ignorar aquela moeda, a desvalorização dela causada pelo aumento da oferta não afeta em nada as vidas daqueles que não a usam mais. Além disso, o simples fato de uma população parar de usar a moeda fiduciária de um país também é um fato que geraria mais desvalorização, pois haveria uma diminuição muito forte na demanda por aquela moeda. Isso é explicado com mais detalhes no vídeo aqui do canal. Bitcoin pode levar à hiperinflação? O link está na descrição. A moeda é uma peça extremamente importante para o Estado e é por isso que eles já estão planejando o contra-ataque às criptomoedas. CBDC é apenas um nome genérico dado para as moedas digitais que cada governo pretende utilizar para ajudar a abolir o dinheiro em espécie, ou seja, papel moeda. O que o governo passa a ter com a CBDC é uma vigilância muito maior sobre todas as transações realizadas naquele país, e, consequentemente, uma diminuição absurda na privacidade. Dessa forma, indivíduos terão mais dificuldade de fugir de impostos ou até de converter sua moeda fiduciária em moeda forte como o Bitcoin. Além disso, uma moeda totalmente digital possibilita, por exemplo, que o governo confisque com muito mais facilidade todo o dinheiro de uma pessoa, de um determinado grupo de pessoas ou até de uma sociedade inteira. E no Brasil, todos sabem que isso já aconteceu no passado. Não é mesmo, Collor? Mesmo que o governo atual não faça isso, um governo futuro terá esse poder e pode recorrer a ele. Se já aconteceu uma vez, por que não pode acontecer de novo? O projeto de CBDC do Banco Central Brasileiro recebeu o nome de Real Digital. Tal projeto foi muito criticado por Fernando Urich, que é um dos maiores divulgadores de escola austríaca de economia no Brasil.
Ele defende que esse projeto deveria estar sendo discutido por toda a sociedade e não deveria ser encarado como apenas mais uma inovação tecnológica, pois o poder que esse projeto concederá ao Banco Central é imensurável. Nas palavras dele, CBDC representaria uma forma de absolutismo monetário e poderia até ser encarada como o inferno na Terra. Mas o que isso tudo tem a ver com a identificação dos brasileiros? O governo precisa ter um controle muito alto de seus cidadãos para que consiga construir um sistema que dirá exatamente quanto cada pessoa tem em dinheiro e quais transações ela fez. Como sabemos que o Deep State não dá ponto sem nó, fica bastante claro do porquê esse é o tema de redação do Enem de 2021. Para o Estado, é preciso que os estudantes estejam cientes da importância de uma identificação cada vez maior dos indivíduos. Não só isso. É interessante também que eles lutem e discutam ideias de como melhorar cada vez mais a eficiência do governo em mapear e rastrear cada indivíduo. Como muito bem explicado pelo Marco Batalha no vídeo A Educação Estatal Funciona Perfeitamente, o que vemos no Enem nada mais é do que o exemplo perfeito do objetivo do Estado por meio da educação: promover o controle e submissão dos indivíduos desde cedo. No fim das contas, a massa acaba servindo aos interesses dos políticos. O senso crítico é completamente suprimido para dar lugar à subserviência. Ao contrário do que diz a proposta de redação do Enem, registro civil não é um direito, é uma imposição estatal, uma agressão. Privacidade é que é um direito. Sua identidade pertence apenas a você e nunca ao Estado. A privacidade é parte essencial de uma vida saudável e livre. Acorde enquanto há tempo. Obrigada por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em suas redes sociais. Para ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Escreva artigos você também, acesse o nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!